mundo está em uma encruzilhada. Em cada canto do globo, as nações enfrentam desafios sem precedentes, com tensões políticas e sociais em alta. Uma maré de corrupção varreu as nações, deixando caos e desespero em seu rastro. Governos que deveriam proteger e servir seus cidadãos se tornaram focos de escândalos e desonestidade. Dos corredores do poder às ruas de nossas cidades, uma agenda esquerdista radical se enraizou, ameaçando o próprio tecido de nossas sociedades. Movimentos que prometiam justiça social agora promovem desordem e divisão. Mas dessa escuridão surge um farol de esperança. Em meio ao tumulto, há aqueles que ainda acreditam em um futuro melhor, que olham para a luz no fim do túnel. Donald J. Trump, um homem que dispensa apresentações, se mantém firme. Ele é visto por muitos como um líder que não se curva às pressões e que luta pelo que acredita ser o melhor para seu país. Ele é um baluarte contra as sombras invasoras, um campeão dos homens e mulheres esquecidos que anseiam por um retorno à grandeza. Trump se posiciona como a voz daqueles que se sentem negligenciados e traídos por seus líderes. A emergência de Trump não é um acidente da história, é o resultado de anos de frustração e desilusão com o status quo. Sua ascensão reflete um desejo profundo de mudança e renovação. É uma resposta direta aos fracassos da elite globalista, os políticos de carreira que se enriqueceram às custas de seu povo. Trump desafia essas elites, prometendo devolver o poder ao povo. Eles prometeram prosperidade, mas entregaram pobreza. As promessas de crescimento econômico e bem-estar foram substituídas por realidades de desemprego e miséria. Eles prometeram unidade, mas semearam divisão. Em vez de unir as pessoas, suas políticas criaram fissuras profundas na sociedade, dividindo comunidades e famílias. E durante todo esse tempo, encheram seus bolsos com os frutos da corrupção, deixando suas nações vulneráveis aos abutres do socialismo e da decadência. A ganância e a corrupção corroeram as fundações de muitas nações. Mas o povo já teve o bastante. Em todos os cantos do mundo, as pessoas estão se levantando, exigindo mudanças reais e duradouras. Em todo o mundo, um fogo está queimando, um fogo de justa raiva pela traição da classe política. Esse fogo representa a determinação das pessoas em lutar por justiça e verdade. Eles estão cansados de promessas vazias e sonhos quebrados. A desilusão com os líderes políticos é palpável, e a demanda por mudanças é mais forte do que nunca. Eles anseiam por um líder que fale sua língua, que entenda suas lutas e que lute com unhas e dentes por seus interesses. Um líder que não tenha medo de enfrentar os poderosos em nome do povo. Esse líder é Donald J. Trump. Para muitos, ele representa a última esperança de um retorno à justiça, à prosperidade e à verdadeira grandeza. A jornada de Donald Trump, de empresário de sucesso a líder do mundo livre, é uma prova do poder da convicção inabalável. Desde os primeiros dias em que ele construiu seu império imobiliário, Trump sempre teve uma visão clara e uma determinação feroz. Ele não apenas construiu arranha-céus, ele construiu uma marca que se tornou sinônimo de sucesso e luxo. Ele não buscou os holofotes, mas os holofotes o encontraram. Sua personalidade magnética e seu estilo de liderança único o tornaram uma figura pública inevitável. Programas de televisão, entrevistas e aparições públicas apenas aumentaram sua notoriedade. Em 2016, ele desceu a escada rolante dourada da Trump Tower e entrou nos corações e mentes de milhões de americanos que se sentiram abandonados pelo establishment político. Foi um momento que muitos consideraram teatral, mas para seus apoiadores, foi um sinal de esperança e mudança. Sua mensagem era simples, porém profunda. Tornar a América grande novamente. A elite política zombou. A mídia ridicularizou. Mas o povo ouviu. Eles ouviram porque estavam cansados das promessas vazias e das políticas que não beneficiavam o cidadão comum. Eles ressoaram com sua mensagem de nacionalismo econômico, sua promessa de restaurar a força americana em casa e no exterior. Trump prometeu trazer de volta empregos, revitalizar a indústria e colocar os interesses dos americanos em primeiro lugar. Eles viram nele um homem que não seria comprado, um homem que não seria intimidado,
um homem que defenderia seus valores mesmo diante de críticas implacáveis. Ele se apresentou como um outsider, alguém que não fazia parte do sistema corrompido. Sua vitória enviou ondas de choque por todo o mundo. Líderes globais e analistas políticos ficaram surpresos com a ascensão de um homem que muitos consideravam uma piada. Mas para seus apoiadores, foi uma vitória do povo contra a elite. Foi uma rejeição do status quo, uma rejeição da agenda globalista, que por muito tempo manteve as nações reféns de seus burocratas não eleitos e seus esquemas socialistas. Trump prometeu devolver o poder ao povo e restaurar a soberania nacional. A presidência de Trump foi uma lufada de ar fresco, um chamado à volta da soberania e do orgulho nacional. Ele trouxe uma nova energia e uma nova perspectiva para a política americana, desafiando normas e quebrando barreiras. Para muitos, ele representou uma nova era de esperança e renovação. Enquanto Trump estava ocupado restaurando a posição da América no mundo, trabalhando incansavelmente para fortalecer a economia e garantir a segurança nacional, as falhas da esquerda estavam se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. As cidades governadas por políticas liberais estavam enfrentando um aumento alarmante na criminalidade e na falta de moradia. Das ruas decadentes de São Francisco, onde a crise do sem-teto se agravava a cada dia, a crise humanitária na Venezuela, onde a população sofria com a escassez de alimentos e medicamentos, as consequências de suas políticas fracassadas estavam em plena exibição. As prateleiras vazias dos supermercados e as longas filas para conseguir alimentos básicos eram um testemunho sombrio do fracasso do socialismo. Suas promessas utópicas se transformaram em pesadelos distópicos. O sonho de uma sociedade igualitária se desfez em uma realidade de pobreza e desespero. Na Venezuela, outrora uma nação próspera, conhecida por suas riquezas naturais e seu povo trabalhador, as políticas socialistas transformaram o país em um ponto de advertência. As lojas vazias e as pessoas revirando o lixo em busca de comida são um lembrete constante do que acontece quando o governo controla a economia. A hiperinflação tornou a moeda inútil, o dinheiro perdeu seu valor e as pessoas precisavam de pilhas de notas para comprar itens básicos. A escassez de alimentos se tornou comum, as prateleiras vazias e as longas filas para conseguir comida são uma visão diária. E a classe média, outrora vibrante, foi dizimada, seus sonhos destruídos pelo próprio governo que havia prometido protegê-los. Famílias inteiras foram forçadas a abandonar suas casas em busca de uma vida melhor, seus sonhos destruídos pelo próprio governo que havia prometido protegê-los. As promessas de um futuro brilhante se transformaram em um pesadelo de opressão e miséria. A Argentina, outra vítima da má gestão esquerdista, enfrentou problemas semelhantes. A economia do país, que já foi uma das mais fortes da América Latina, foi devastada por políticas irresponsáveis e corrupção desenfreada. Sua economia, outrora a inveja da América Latina, foi prejudicada pela corrupção e por programas sociais insustentáveis. O povo argentino, que antes tinha esperança em um futuro próspero, agora luta para sobreviver. O povo argentino, outrora esperançoso por um futuro melhor, se viu atolado na pobreza e no desespero. As ruas desoladas e as famílias vivendo na miséria são um triste reflexo das políticas fracassadas. Esses não são incidentes isolados. São parte de um padrão mais amplo de falhas sistêmicas que afetam várias nações ao redor do mundo. São sintomáticos de um mal-estar mais profundo, uma falência moral e intelectual no coração da ideologia esquerdista. As discussões entre analistas e os debates políticos refletem a gravidade da situação. Uma falência moral e intelectual no coração da ideologia esquerdista. Uma ideologia que promete igualdade, mas oferece apenas miséria. As promessas de justiça social se transformam em realidades de desigualdade e sofrimento. Uma ideologia que promete igualdade, mas oferece apenas miséria. As pessoas que acreditaram nas promessas de um futuro melhor, agora enfrentam uma dura realidade de pobreza e desilusão. Uma ideologia que prega a tolerância, mas silencia a dissidência. Aqueles que ousam questionar ou criticar são rapidamente silenciados.
criando um ambiente de medo e repressão. Uma ideologia que afirma defender os pobres, mas só consegue criar mais deles. As imagens de crianças na pobreza e famílias sem teto são um testemunho doloroso do fracasso das políticas esquerdistas.